A graça e a paz da parte do Senhor. Nós temos um texto maravilhoso hoje que encontra-se em Números, capítulo 13, versículo 33, que diz o seguinte: Também vimos ali gigantes, e os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Olha, se há uma situação em que nós não podemos nos engrandecer jamais, é diante de Deus e também diante do nosso próximo, né? Como diz a palavra, que diminuamos nós e que cresça o Senhor, né? E diante do nosso próximo também nós não podemos nos exaltar no sentido de querer ser maiores, no sentido de querer sermos superiores, né? No sentido de pisarmos e diminuirmos o nosso próximo. Então nós não podemos jamais nos engrandecer diante do nosso próximo. E se há uma situação na qual nós não devemos nos diminuir jamais, é diante dos problemas, é diante das lutas, é diante das dificuldades, diante dos desafios, né? Nós vimos aqui o relato daqueles homens que foram enviados à terra de Canaã, né? Ou seja, foram enviados a uma grande promessa de Deus, aquela terra que manava leite e mel. Então Moisés enviou ali os espias para verificarem a terra, se realmente era a terra que manava leite e mel, se era cidade fortificada, né? Como era o tipo, né, dos habitantes, dos moradores ali daquela terra. E de repente chegou ali, né, a maioria daqueles espias com um relatório negativo e disseram: olha, realmente a terra é muito grande, né? Mas ela é habitada por gigantes, pessoas poderosas, homens poderosos, é terra fortificada, é terra bem produtiva, mas nós não podemos entrar nessa terra porque ela é composta, né, de homens mais fortes e mais poderosos do que nós. Aí de repente levanta-se Josué, né, com um relatório totalmente ao contrário, né? Ele viu ali toda a característica daquela terra, né, e disse: olha, vamos sim subir contra essa terra, porque certamente nós venceremos, não é verdade? Então o que a gente vê aí, diante da maioria desses espias negativos, é o que acontece muito hoje em dia com muitas pessoas. A pessoa às vezes está diante ali de uma grande bênção, de uma grande promessa de Deus, mas ela prefere, né, levar em consideração o tamanho da dificuldade e o tamanho do desafio. E às vezes não tem coragem de entrar, não tem coragem de lutar, não tem coragem de tomar posse da bênção que o próprio Deus já deu, que o próprio Deus já garantiu. E eu não sei se é o seu caso, mas eu digo para você: olha, aquela vaga já é sua, tá? Em nome de Jesus, tá bom? O concurso público, né? De repente você pode achar que tem pessoas muito mais capacitadas do que você, muito melhor preparadas do que você. Olha, mas você não pode se diminuir, né, diante dessa questão. Não seja como esses homens que dizem que, olha, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante deles, né? Ou seja, se diminuíram diante do desafio, né? Não faça assim, não se diminua diante do seu desafio. Você sabe por quê? Pelo Deus que você serve, não existe nada maior do que Deus, né? Portanto, não existe problema ou desafio que seja gigante para Deus. Muito pelo contrário, tudo é miniatura diante de Deus. E assim Ele o faz diante de você também, tá bom? Não transforme o seu problema ou a sua dificuldade num gigante. Não se diminua diante do seu problema, das suas dificuldades, né? Mas seja assim, um gigante diante de qualquer problema, diante de qualquer dificuldade, porque o Senhor o faz assim em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo. Se a bênção foi garantida por Ele, foi prometida por Ele, olha, então não existe problema, dificuldade ou desafio que seja maior do que Deus, tá bom? Então vá nessa fé e nessa convicção em nome do Senhor Jesus. A vaga é sua,
A porta se abriu no nome de Jesus. Aquilo que você precisa conquistar já é seu em nome de Jesus. Não olhe as dificuldades, não engrandeça as dificuldades, tá bom? Mas a promessa, a bênção já é sua em nome de Jesus. Vai nessa fé que Deus é contigo, Ele abriu as portas, a vaga é sua, o emprego é seu, você vai passar no concurso em nome de Jesus, você vai alcançar a grande conquista da sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, Deus santo, soberano, eterno. Graças eu te dou, ó Deus, por esse momento rico, precioso e maravilhoso, a qual o Senhor nos concede estar compartilhando aqui na Tua palavra, Senhor, palavra que, Senhor, nos traz um ânimo, Senhor, nos traz nossa certeza, nos traz uma convicção, Pai querido, de que não existe problema maior do que o Senhor, Pai amado. Ó Deus, e nós não podemos transformar, ó Deus, problemas, Pai querido, nós não podemos transformar em gigantes da nossa vida, Pai amado. Muito pelo contrário, Senhor, os problemas diante do Senhor são mínimos possíveis, Pai querido, e o Senhor, ó Deus, nos agiganta diante deles, ó Pai querido, para que nós possamos vencer, ó Deus. E assim, Pai, no nome de Jesus, eu declaro esta vida mais do que vencedora, Pai querido. A vitória é dela, a conquista é dela, Pai querido. Deus, em nome de Jesus, ela tem vitória, Senhor, sobre esta doença, sobre esta enfermidade. Ela tem vitória, meu Deus, sobre este vício. Ela tem vitória, ó Deus amado, sobre esta porta que se abre para ela e que ela precisa, e o Senhor sabe disso, Pai. E assim, Deus, em nome de Jesus, eu oro e declaro as pessoas abençoadas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. E que o seu relato, o seu relatório seja positivo, tá bom? Que a sua fé seja convicta daquilo que você precisa alcançar, né? Na presença de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.